Olá, meus queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje, mais uma vez, eu vou falar de um assunto pedido por um de vocês, na verdade por duas pessoas que pediram sobre o mesmo assunto, pressão alta emocional. Existe? E se existe, como se lida com isso? Duas pessoas perguntaram sobre isso no formulário que eu deixo aqui abaixo de sugestão de temas, então vamos conversar sobre esse assunto porque certamente outros de vocês têm dúvidas sobre isso ou passam por isso. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a ficar aqui até o final para aprender junto nessa grande comunidade de saúde mental. Bom, como eu sempre falo para vocês, saúde mental é sobre você inteiro, né? E pressão arterial tem muita relação com emoções, sim. Emoções, mais especificamente, situações estressoras em que a pessoa fica mais ansiosa, o estado de nervoso, como se diz. E por quê? Porque esses estados alteram o corpo todo. E quando a gente fala a palavra emoção, a gente está falando de uma alteração, não somente no pensamento de preocupação, de atenção sobre um problema que a pessoa está, não é só o pensamento que altera. Quando a gente fala de emoção, a gente fala de um estado de alteração corporal que envolve o pensamento. Que envolve o pensamento que acaba retroalimentando aquela preocupação, mas que também já causou alteração no seu corpo no sentido de aumento de pressão, de aumento de frequência, né? Às vezes até de dor. Tem gente que com mais tensão aumenta dor, especialmente dor de cabeça, ou dor nos ombros, ou qualquer outro tipo de dor. Afinal, o estresse pode gerar dor no corpo inteiro. E muita gente sofre com a oscilação de pressão por conta das emoções. E aí chama de pressão alta emocional, né? Aquela pessoa que a pressão só sobe ou quando ela vai fazer um exame porque ela tem medo, vai ao médico, ou quando ela vai fazer um tipo de prova, ou mesmo quando ela passa por uma discussão, uma briga em casa ou alguma situação de algo que é uma notícia inesperada e ela não é uma pessoa hipertensa. Ou seja, sem a situação, a pressão dela não se altera. Só se altera com um gatilho estressor externo. Isso acontece. E aí, a questão é a seguinte, gente. Quando você está em uma situação assim, ok, se você tem aí um aparelho, mediu a pressão, deu um valor alto, te assustou e você precisou tomar um remédio ou buscar ajuda. Mas isso não pode ser um gatilho de você ficar medindo o tempo todo. Todos os momentos que você se sentir mais apreensiva ou mais apreensivo, ficar fazendo isso. Tem gente que carrega o esfingnomanômetro na bolsa. Tem gente que carrega oxímetro na bolsa, né? Isso aumenta o seu hiperfoco sobre situações de alteração física, gerando aumento de preocupação. São pessoas que ficam ciclando o tempo todo pensando em doença, no próximo sintoma e no que pode acontecer, porque acabam tendo um pensamento catastrófico a respeito disso. Isso não é incomum acontecer, nós já falamos disso em um outro vídeo, especialmente o vídeo que falamos sobre ansiedade de doença. Mas nos estados pontuais de alteração emocional de um problema na vida, ela pode alterar. E aí, quando que a gente se preocupa? A gente se preocupa quando a pessoa está sob estresse contínuo, ela tem aquele problema todos os dias que altera a fisiologia dela, que o corpo fica respondendo o tempo todo com aumento de pressão, com alteração de frequência, e aí ela passa a ser uma pessoa com a pressão arterial constantemente alterada. Esses casos, o indicado é de fato avaliação com o cardiologista e tomar remédio porque a pressão está alterada o tempo todo e a pessoa não está conseguindo gerir esse processo de estresse, ou seja, passou para um estágio de difícil adaptação que a gente chama. Mas, gente, se a sua pressão altera
pontualmente, em situações que você se sente mais ansiosa, mais ansioso, mais preocupado, o ideal é tratar a oscilação, ou seja, tratar a ansiedade ou o estado de estresse dentro do que a gente chama de tratamento biológico e tratamento de mudança comportamental. Uma das coisas que ajuda muito o corpo a lidar melhor com o estresse e não ter tantas alterações de pressão arterial é o exercício físico. Qual exercício físico? Aquele que você consegue fazer e que é regular. Porque a pessoa sempre fica atrás de procurar aquele que é ideal e tudo. Gente, o ideal é aquele que você faz regularmente e não falta, né? E aí sim vai ter uma resposta corporal e você vai melhorar a sua parte cardiovascular e a capacidade desse sistema cardiovascular de se adaptar às situações em que ele recebe uma demanda maior, como uma situação em que você fica com mais nervosismo, né, mais ansiedade e etc. Uma outra coisa é uma melhor trabalho sobre um nervo que nós chamamos de nervo vago. Aí você vai dizer, meu Deus, do que ela está falando? Bom, o nervo vago é um nervo extremamente importante no nosso corpo, que passa aqui no centro, vai aqui até a região do abdômen, nasce aqui mais ou menos atrás da orelha, né? E ele é extremamente importante para o nosso sistema nervoso, de uma forma geral, em várias funções, mas também para a calma, porque ele faz parte de uma parte do nosso sistema nervoso chamada parasimpático. E o parasimpático é o que acalma, né? É o que desativa ali o simpático, que é o que faz com que a pressão suba em situações de mais ansiedade, mais preocupação e estresse. E como é que a gente trabalha, né, esse nervo vago? Uma das formas de você fazer isso é através da prática de respiração controlada. A gente faz isso diversas vezes no Inteiramente Lives, né, no nosso canal de lives. Aliás, quem não está lá, tem um link aqui abaixo do vídeo para você se inscrever, que é a inspiração, a pausa e a expiração de forma controlada, contada e com calma. Isso faz com que haja estímulo de nervo vago e você vá acalmando. Só que essa prática regular começa a melhorar a modulação do seu nervo vago e a resposta ao estresse. Uma outra coisa que faz isso é meditação. Meditação mindfulness é melhor para quem sofre com ansiedade, ou melhor, foi melhor estudada para isso, né? Não gosto de dizer isso é melhor com certeza, porque na verdade o estudo foi feito a partir daí aqui no Ocidente, né? E a gente tem alguns protocolos hoje já validados para isso. Yoga também faz muita diferença exatamente por causa desse trabalho. Então, a questão é, ok, se você já percebeu que a sua pressão arterial altera e que você tem uma situação na sua casa, na sua vida, que tem deixado você mais nervoso, mais nervosa e, portanto, oscila a sua pressão arterial. Se você não consegue se livrar dessa situação, muitas vezes a gente não consegue, a gente precisa mudar a forma como o nosso corpo lida com o mundo, com essas situações. Então a gente vai trabalhar para que esse corpo tenha um sofrimento menor e que, portanto, a minha pressão arterial não fique subindo e eu não fique preocupada. E aí, preciso reforçar. Se você tem ela o tempo todo alterada, ok, usar um antihipertensivo aí prescrito pelo seu cardio. Se não, o tratamento é baseado no seu emocional, né, na sua ansiedade, se você está mais ansioso, se tem crise, se tem um transtorno de fato. Muitos pacientes, quando tratam o quadro, já melhoram dessa questão de oscilação de pressão arterial por questões emocionais. Porque aí, na verdade, o princípio é a partir do que sente. A pressão é resposta corporal. Então a gente sempre tem que entender aí o que veio primeiro, para de fato conseguir atuar sobre isso, tá? Então, respondendo às pessoas que perguntaram, pressão arterial emocional a gente pode dizer que existe por conta dessa explicação, né, dessa alteração que o estresse causa no corpo. A gente não pode ficar medicando o tempo todo pressão arterial que alterou por essas situações, usar um antihipertensivo por causa de situação pontual. A gente tem que observar se ela está alterada mais tempo, inclusive fora dessas situações que você
consegue identificar, e aí talvez você perceba que ela está alterada porque aferiu, né, porque mediu aí a pressão, mas mesmo sabendo que é por uma situação de estresse, não dá para ela ficar o tempo todo aumentada. Aí sim, o ideal é usar um antihipertensivo. Não sendo isso, tratemos a ansiedade, tratemos a maneira de nos comportar diante de uma situação que nos altera. Porque a regra é a seguinte, gente, se há um estressor que é constante na minha vida e esse estressor não muda, não vai embora ou não consigo ajustar essa situação, eu passo a ser responsável por tentar eu mesma ajustar e saber o que eu vou fazer diferente para que isso não me provoque sempre a mesma coisa. Aí entra na parte da autorresponsabilidade sobre o que a gente precisa fazer para não ficar agindo e reagindo sempre da mesma forma, e aí só você vai colher os bons frutos dessa mudança. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado quem falou sobre pressão arterial emocional. Se você gostou desse vídeo, clica aí no curtir, compartilha em seus grupos e aproveita para clicar aí abaixo, colocar a sugestão de tema, que eu estou olhando o que vocês escrevem para trazer exatamente aquilo que vocês pedem. Um abraço, inscreva-se aí nesse canal, não esquece de ativar o sininho e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!